meu pai empurrou minha filha de 10 anos da cadeira na mesa de Natal. Esse lugar é para meu neto de verdade. Saia. Ela caiu no chão diante de 14 parentes. E ninguém se mexeu. Eu não gritei. Não chorei. Disse 4 palavras. Minha mãe deixou a taça de vinho cair. Meu pai empalideceu. 3 dias depois, ele recebeu uma carta registrada e as mãos dele não paravam de tremer. Meu nome é Dana. Tenho 34 anos, sou mãe solo e enfermeira de pronto-socorro. Esta é a história de como eu parei de implorar a minha família por um lugar à mesa deles e comecei a construir a minha própria. Se você está assistindo, por favor se inscreva e me diga nos comentários de onde está assistindo. Agora, deixe-me voltar amanhã de 25 de dezembro, o dia em que tudo mudou. A maioria das manhãs começava do mesmo jeito. Às 5h30, numa casinha do tamanho de uma garagem para 2 carros, escondida atrás da casa dos meus pais na 14 Birwood Lane, eu ficava descalça no piso frio, servindo café na única caneca que não tinha lasca, enquanto o aquecedor da parede estalava e gemia como se estivesse pessoalmente ofendido com dezembro em Connecticut. Lily ainda dormia no quarto ao lado, com 10 anos naquele inverno. O cabelo castanho espalhado pelo travesseiro, um braço abraçando um ursinho tão gasto que dava para ver a costura pela barriga. Ela tinha aquele urso desde o dia em que a levei para a casa do acolhimento. Tinha 3 anos, era silenciosa, segurando meu dedo indicador como se fosse a última coisa sólida no mundo. 7 anos depois, ela já não era silenciosa. Desenhava o tempo todo. Pássaros, casas, famílias sentadas à mesa do jantar. Lia livros de capítulos 2 níveis acima da série. E a cada poucas semanas, geralmente na hora de dormir, ela levantava o olhar para mim e fazia a mesma pergunta: Mamãe, eu sou mesmo sua para sempre? Todas as vezes eu dava a mesma resposta. Eu vinha pagando ao meu pai R$ 1.100 por mês para morar naquela casinha. Transferência pelo Zelle. Todo dia 1º do mês, sem exceções. Eu tinha 84 capturas de tela no celular. Cada pagamento com data e hora, voltando 7 anos no tempo. Eu guardava porque sou enfermeira de pronto-socorro, e enfermeiras de PS documentam tudo. É o que fazemos. Registramos. Anotamos. Carimbamos com data e hora. Meu pai disse que não precisava de contrato. Somos família. Ele falou, não precisamos de papel. Eu acreditei nele por 7 anos. Quero que você se lembre desse número, 84 pagamentos, porque ele vai importar mais tarde. O Natal na casa dos Thornton era uma produção, não uma celebração. Uma produção. Meu pai dirigia tudo como um homem que passou 30 anos gerenciando uma agência bancária e nunca aprendeu a parar de gerenciar. Todo ano, a longa mesa de carvalho posta para 14 a 16 pessoas. A louça boa. Guardanapos de pano dobrados em algo arquitetônico. Um mapa de lugares não escrito, mas absoluto. Richard Thornton na cabeceira. Minha mãe, Vivian, à esquerda dele. Minha irmã mais velha, Brooke, à direita, com a filha dela, Harper, sentada ao lado. Perto o suficiente do vovô para que ele pudesse cortar a carne dela e contar a todos o quanto ela era talentosa. Harper tinha 8 anos. Sentava-se com os adultos. Lily e eu ficávamos na ponta mais distante, perto da porta da cozinha, onde entrava a corrente de ar e dava para ouvir a lava-louças funcionando. Todo ano. Se você está se perguntando se essa disposição era acidental, não era. Nada do que meu pai fazia era por acaso. 2 dias antes do Natal, minha mãe ligou. Não para perguntar o que a Lily queria ganhar, nem para ver se ela tinha crescido e não servia mais o vestido do ano passado. Ligou para dizer, não deixe a Lily usar nada muito chamativo. A Brooke acabou de comprar um vestido novo para Harper, e você sabe como a Harper fica se não for o centro das atenções. Pressionei a língua contra o fundo dos dentes e respondi, claro, mãe. Naquela noite, escolhi um suéter vermelho simples para Lily. Ela se olhou no espelho do banheiro, alisou a frente com as 2 mãos e me perguntou, mamãe, será que este ano eu posso sentar ao lado da Harper na mesa grande? Eu disse que tentaria. Eu já devia ter sabido. O mapa de lugares não era sobre cadeiras. Era sobre quem contava. E, na casa do meu pai, minha filha nunca contou.
Dia de Natal, 16h17. O céu tinha ficado da cor de cimento molhado, e uma neve fina caía, daquelas que não pegam, mas fazem tudo parecer dentro de um globo de neve, bonito e selado. Lily carregava um papel enrolado nas duas mãos, estendido à frente do corpo como uma vela numa procissão de igreja. Ela vinha trabalhando nele havia 2 semanas, uma pintura em papel grosso de aquarela intitulada Nosso Natal em Família. Todas as pessoas da família desenhadas em guache brilhante. Vovô, vovó, tia Brooke, Harper, até a bisavó June na cadeira de rodas. Todo mundo sorrindo, todo mundo na mesma mesa. Ela queria entregar ao meu pai antes do jantar. Ele nos encontrou na porta da frente. A guirlanda de pinho tinha um cheiro forte. A luz da varanda fazia a neve parecer dourada. Meu pai olhou para Lily e então passou por ela. Do jeito que se olha além de um móvel que você já parou de notar. Deu-lhe um aceno curto. Nenhum abraço. Nenhum Feliz Natal, Lily. Então a Harper correu atrás dele e o homem inteiro mudou. Ele se agachou, braços abertos. Aí está a minha menina. Olha esse vestido. Você é uma princesa. Ele segurou a Harper por uns bons 10 segundos. Eu contei. Lá dentro, a Brooke organizava os cartões de lugar na mesa de carvalho. Procurei o nome da Lily. Não estava lá. A mesa principal tinha 14 lugares. Encostado na parede do fundo, perto da porta da cozinha, alguém tinha aberto uma mesa dobrável de metal, daquelas usadas para jogar cartas, e a tinha posto com um único prato, um único garfo, um guardanapo de papel, uma cadeira. Harper tinha 8 anos e sentava com os adultos. Lily tinha 10 e sentava sozinha numa mesa de cartas atrás da porta da cozinha. Inclinei-me em direção à minha mãe no corredor. Mãe, a Lily pode sentar na mesa principal, né? Ela tem 10 anos. Vivian não me olhou. Não transforme isso em um problema, Dana. O jantar já estava pela metade quando aconteceu. Eu vinha observando a Lily pela porta da cozinha, sozinha naquela mesa de cartas, comendo em silêncio, a pintura enrolada ao lado do prato porque ela ainda não tinha encontrado o momento certo de entregá-la ao meu pai. De vez em quando, ela lançava olhares para a mesa principal, onde a Harper ria enquanto meu pai cortava uma segunda porção de presunto para o prato dela, contando uma história sobre o recital de balé. Então a Lily se levantou. Pegou a pintura, caminhou até a mesa principal e se sentou na única cadeira vazia, o lugar do meu primo Jeff, que não tinha aparecido. Era ao meu lado. Ela se sentou, desenrolou a pintura sobre a toalha e sorriu. Eu fiz isso para todo mundo, disse. Meu pai pousou a faca de trinchar. A sala não ficou em silêncio. Ficou selada a vácuo. 14 garfos pararam de se mover ao mesmo tempo. Ele se levantou, deu a volta na mesa e parou diante da minha filha. Esse lugar é para a família. A voz dele era plana, informativa, como se estivesse lendo uma norma do banco. Ela é família, pai, eu disse. Ele não olhou para mim. Olhou para Lily. Esse lugar é para meu neto de verdade. Saia. A mão dele se fechou no ombro do suéter vermelho da Lily. Ele puxou. Não foi um soco, nem um tapa, foi um puxão seco, deliberado, do jeito que se puxa um cachorro para tirá-lo do sofá. O corpo da Lily se torceu. As pernas da cadeira rasparam no chão. Ela saiu do assento de lado e bateu no piso de madeira com um som que vou ouvir pelo resto da vida. A pintura caiu de bruços ao lado dela. 5 segundos de silêncio. Eu contei, do mesmo jeito que conto os segundos entre um acidente e um código no pronto-socorro. 5 segundos inteiros. 14 adultos. Ninguém se levantou. Vivian encarou o prato. Brooke cortou um pedaço de presunto. Lily não gritou. Ela olhou para mim do chão, com os olhos arregalados, e sussurrou uma palavra. Mamãe? Não me lembro de ter me levantado. Lembro de já estar em pé. Lembro da sensação do guardanapo saindo do meu colo, do arrastar da cadeira, e então eu já estava em movimento. Eu não gritei. Não avancei. 7 anos de treinamento em pronto-socorro fazem isso com você. Quando a pior coisa da sala está acontecendo, você não grita. Você age. As mãos ficam firmes.
A voz abaixa. Eu me agachei, deslizei os braços por baixo da Lily e a levantei. Ela estava tremendo, tremores pequenos e rápidos, do jeito que uma criança treme quando não entende o que acabou de acontecer, mas o corpo entende. Eu a apertei contra o peito, uma mão na parte de trás da cabeça dela. Então olhei para o meu pai. Ele ainda estava de pé. A mão ainda meio erguida, os dedos abertos, como se o fantasma do suéter da Lily ainda estivesse preso ali. Eu disse 4 palavras: nós terminamos aqui. Atrás de mim, ouvi um estalo seco. Vidro contra madeira. A taça de vinho da minha mãe tinha escorregado da mão dela e caído sobre a mesa. O vinho tinto se espalhou pela toalha branca como uma mancha de tinta. O rosto do meu pai ficou da cor da neve lá fora. Peguei a pintura da Lily do chão, apanhei nossos casacos no armário do corredor e saí pela porta da frente. Ninguém veio atrás de nós. A neve tinha engrossado. Grudava nos cílios da Lily. Ela sussurrou no meu pescoço: a gente vai para casa? Nós vamos para nossa casa, eu disse. No carro, com o motor ligado e o aquecedor no máximo, puxei a parte de trás do suéter da Lily. Uma marca vermelha, já escurecendo, atravessava a parte baixa das costas dela, onde tinha batido na perna da cadeira na queda. Tirei 3 fotos. Carimbo de data, 25 de dezembro, 19h42. Depois fiquei sentada na entrada da nossa casinha por 10 minutos inteiros, motor em marcha lenta, a neve se acumulando no para-brisa, e tomei 3 decisões que mudariam tudo. Às 9 da noite, meu celular tinha virado uma arma apontada para mim. 11 chamadas perdidas, 23 mensagens de texto. Li cada uma e fiz captura de tela de todas, porque é isso que você faz quando o gaslighting começa. Você guarda as provas antes que alguém diga que nunca aconteceu. Minha mãe, você estragou o Natal. Seu pai mal encostou nela. Ela está sendo dramática e você também. Brooke, a Lily escorregou da cadeira sozinha. Eu vi tudo. Pare de distorcer as coisas. Minha tia linda, o Richard não quis dizer daquele jeito. Ele está sob muito estresse. Volte amanhã e peça desculpas. Seja a pessoa madura. 23 mensagens. Nenhuma perguntava se a Lily estava bem. Virei o telefone com a tela para baixo no balcão da cozinha e dei um banho na Lily. Sentei na tampa fechada do vaso e li 2 capítulos do livro dela enquanto o banheiro se enchia de vapor e do cheiro do sabonete de lavanda de que ela gostava. Ela estava quieta, não um silêncio assustado do chão, mas um silêncio de quem está pensando. Na hora de dormir, ela olhou para mim do travesseiro e perguntou: o vovô está bravo porque eu não sou de verdade dele? Afastei o cabelo da testa dela. Você é de verdade minha. Isso é o que importa. Ela adormeceu abraçando o ursinho gasto com os 2 braços. Fui até a mesa da cozinha, abri o laptop e criei um Google Docs, título: Registro de Incidentes. Família Thornton. Fiquei ali até 1 da manhã, digitando cada episódio de que me lembrava dos últimos 7 anos. Datas, citações, quem estava presente, coisas ditas para Lily, coisas ditas sobre a Lily quando ela estava no quarto ao lado. 7 anos de anotações organizadas por ano. Não respondi a uma única mensagem naquela noite. Eu tinha as capturas de tela. Aquilo bastava. 26 de dezembro, 8h14. A Lily ainda dormia quando começaram as batidas. Não uma batida educada, mas a palma da mão contra a porta da casinha, forte o suficiente para fazer a corrente de segurança chacoalhar. Eu sabia quem era antes mesmo de olhar pelo olho mágico. Meu pai estava no degrau, com o sobretudo bom, o hálito virando vapor no frio. Nenhuma travessa de comida, nenhum rosto de pedido de desculpas. Abri a porta uns 15 centímetros e mantive o corpo entre ele e o corredor que levava ao quarto da Lily. Ele não disse bom dia. Você me envergonhou na frente da minha família. A voz dele era a mesma que ele usava com caixas que erravam a conta, controlada, seca, mas com uma corrente elétrica por baixo. Essa menina precisa aprender o lugar dela. E você também. O nome dela é Lily. Eu disse que ela é sua neta, e você empurrou uma criança. Eu mal toquei nela. Ele se inclinou para a frente. Ela nem é do nosso sangue, Dana. Ela não. Essa conversa acabou.
Não volte a esta porta até estar pronto para pedir desculpas a Lily. Fechei a porta. Trava. Corrente. Ele bateu de novo, mais forte. Então a voz dele atravessou a madeira, do jeito que o som atravessa paredes de hospital às 3 da manhã, abafado, mas inconfundível. Essa propriedade é minha. Eu posso vir quando quiser à minha própria propriedade. Puxei o celular, abri o gravador de voz e o segurei a uns 15 centímetros da porta. Ele continuou por 47 segundos. 47 segundos de minha propriedade, minha casa, nem é sangue, ingrata. Fiquei ali, celular firme, contando 1 Mississippi, 2 Mississippi, do mesmo jeito que conto compressões durante um código. Carimbo de data e hora, 26 de dezembro, 10h14. Ele chamou de propriedade dele. Eu tinha isso gravado. E, em algum lugar no fundo da minha mente, uma pergunta que eu nunca tinha feito começou a se formar: de quem era essa propriedade, afinal? Preciso que você entenda. O Natal não foi a primeira vez. Foi só a vez em que ele usou as mãos. A crueldade sempre esteve ali. Só era mais silenciosa. Do tipo que você consegue se convencer a não notar, se tentar bastante. O 5º aniversário da Lily. Meu pai esqueceu. Não esqueceu do jeito que gente ocupada esquece. Esqueceu do jeito que se esquece de algo que nunca esteve na agenda. O 5º aniversário da Harper. 6 meses depois. Ele alugou um castelo inflável e uma máquina de raspadinha e postou 11 fotos no Facebook com a legenda: Minha princesinha faz 5 anos. A Brooke recebia $3.000 por ano do fundo educacional da nossa avó. Dinheiro que a vovó June criou para todos os bisnetos. Eu presumi que a Lily estivesse incluída. Nunca conferi. Isso ia importar depois. Quando adotei a Lily, eu tinha 27 anos, era solteira, recém-formada em enfermagem, com $40.000 de dívida estudantil e um apartamento de um quarto que cheirava ao restaurante de baixo. A reação da minha família não foi a que os folhetos prometem. Meu pai, pelo menos case com alguém antes. Brooke, você vai arruinar a sua vida. Minha mãe, mais baixa, mas pior, e se ela tiver problemas? Ela estava falando da Lily. No ano em que a Lily fez 6 anos, minha mãe disse, na frente dela, no dia de ação de graças, entre o molho de cranberry e o feijão verde: bom, ela não se parece com a gente, né? Eu não disse nada. Cortei o peru e fiquei em silêncio porque morava na casinha do meu pai, pagava o aluguel ao meu pai e estava apavorada com a ideia de que, se eu fizesse barulho, a Lily perderia a única família extensa que tinha. 7 anos. 84 pagamentos de aluguel. Eu achei que estava comprando para Lily um lugar naquela família, mas não dá para comprar um assento numa mesa onde você nunca foi bem-vinda. Você não está comprando pertencimento. Está pagando pelo privilégio de ser tolerada. E eu estava tão ocupada pagando que esqueci de verificar quem realmente era o dono da casa. No dia 27 de dezembro, liguei para a vovó June. Ela morava no residencial assistido Maplewood, 40 minutos a leste, num quarto simples, com uma colcha sobre a cama e 3 décadas de fotos escolares na parede. 82 anos, mãos artríticas, mente afiada e aquela autoridade silenciosa que vem de quem ensinou alunos da 3ª série por 30 anos. Ela nunca precisou levantar a voz, porque toda criança na sala já sabia que ela falava sério. Contei a ela o que tinha acontecido. Tudo. A mesa de cartas, a cadeira, o chão, o som. Ela ficou em silêncio. Não o silêncio da confusão, mas o silêncio de uma mulher contando até 10 antes de falar, para que as palavras saiam exatas. Ele empurrou a Lily no chão? Sim, senhora. Outro silêncio. 10 segundos. Eu contei. Então, Dana, preciso te perguntar uma coisa. Você e a Lily ainda estão morando na casinha atrás da casa? Sim. E quem te disse que aquela casa pertence ao seu pai? Meu estômago afundou. Todo mundo diz que é dele. Ele herdou, não foi? O som que a vovó June fez não foi uma risada. Foi o fantasma de uma. Eu nunca transferi a escritura, querida. Aquela casa ainda é minha. Cada tijolo, cada telha, cada centímetro dessa casinha pela qual seu pai te cobra aluguel. Ele mora na minha casa há 15 anos dizendo a todo mundo que é dele.
Sentei na beira da cama. O quarto pareceu inclinar levemente, do jeito que acontece quando um paciente que você achava estável de repente não está. Vou ligar para o Marcos, ela disse. Você se lembra do Marcos Webb da sua faculdade? Ele cuida do meu patrimônio. Eu lembrava do Marcos. Advogado de sucessões e truques. Quieto, minucioso, do tipo que lê as notas de rodapé. Vovó, o que a senhora vai fazer? Ninguém empurra minha bisneta e continua morando na minha casa. Ninguém. Ela desligou. E a pergunta que eu vinha formando desde que a voz do meu pai atravessou aquela porta de quem é essa propriedade, afinal? Acabava de ser respondida. Na manhã seguinte, às 8h15, Marcos Webb me ligou. Não perdeu tempo com conversa fiada. Advogados que cuidam de patrimônios de mulheres de 82 anos em missão não têm tempo para gentilezas. Puxei os registros imobiliários do condado ontem à noite, ele disse. 14 Birwood Lane. A escritura está registrada em nome de June Whitmore. Não há transferência, cessão, usufruto vitalício, nada. Seu pai não tem absolutamente nenhum direito legal sobre aquela propriedade. Fiquei olhando para a parede acima da pia da cozinha, para uma mancha de água em forma de vírgula que eu pretendia pintar havia 3 anos. Ele tem sido apenas um ocupante, Marcos continuou, essencialmente um inquilino sem contrato. E, como ele te representou que a casinha era propriedade dele e cobrou aluguel de você, temos um problema. Que tipo de problema? Enriquecimento sem causa. Você vem pagando aluguel a uma pessoa que não tinha nenhum direito legal de cobrar isso. 7 anos, 1.100 por mês. Dana, isso dá $92.400. Coloquei o café na mesa porque minha mão já não estava firme o suficiente para segurar a xícara. $92.400. Na minha cabeça, eu fiz a conta de outro jeito. Eram 7 anos de plantões noturnos. Eram feriados trabalhados para que a Lily tivesse presentes de aniversário. Era o dia em que peguei um turno duplo no dia de ação de graças porque o aluguel vencia no dia 1º e minha conta tinha $800. Tudo isso pago a um homem que não era dono de um único tijolo daquela casa. 10 minutos depois, Marcos me enviou por e-mail a escritura escaneada. Abri no celular. Lá estava, registrada no cartório do condado, em letras pretas e organizadas. June Whitmore. Claro, permanente, inegável. Salvei em 3 lugares. Eu era enfermeira de pronto-socorro. Eu documentava tudo. E estava só começando. A escritura foi a primeira rachadura. O fundo foi o abismo. Marcos ligou de novo naquela tarde. Ele havia solicitado os registros da conta do banco que administrava o fundo educacional da vovó June, um traste revogável que ela criará em 2016, financiado com $120 mil, destinado ao benefício educacional de todos os bisnetos de June Whitmore. Ela havia nomeado meu pai como administrador porque, nas palavras dela, ele era bom com dinheiro. Eu podia ouvir o Marcos virando páginas. O saldo inicial era $120 mil, ele disse. O saldo atual é $11.340. Afastei o telefone da orelha e olhei para ele do jeito que você olha para uma máquina que acabou de te dar uma leitura em que você não confia. Onde foi parar o resto? 14 saques entre 2019 e 2024. Todos classificados como despesas educacionais. Harper Thornton Reis. Ele fez uma pausa. Dana, a Harper estuda em escola pública. Não há mensalidade. $18.660 sacados em nome da filha da Brooke para uma educação que era gratuita. Pensei na reforma da cozinha da Brooke 2 anos antes, na viagem a Cancún, nas bolsas de grife que apareciam nos stories do Instagram com legendas como "Se mime porque eu mereço". E a Lily? Perguntei. Não tem nenhum saque no nome da Lily. Outra pausa, mais longa dessa vez. Na verdade, a Lily nem consta como beneficiária. O fundo diz o todos os bisnetos. Mas seu pai, como administrador, nunca a incluiu. Ele tinha o dever administrativo de incluí-la. Escolheu não fazê-lo. $18.660 desaparecidos. E o nome da minha filha não aparecia em lugar nenhum do documento. Não porque ela não fosse elegível, mas porque meu pai fez questão de que não fosse.
Fechei os olhos, respirei e, pela primeira vez desde o Natal, senti algo mais frio do que a raiva. Naquela noite, Marcos organizou uma ligação a três, eu, ele e a vovó June. Sentei à mesa da cozinha com o laptop aberto e a porta do quarto da Lily fechada, o som do audiolivro dela tocando baixinho no corredor, algum livro de capítulos sobre uma menina que faz amizade com um dragão, aquele tipo de história em que, no fim, tudo dá certo. Marcos explicou tudo à vovó June com calma. A escritura, o aluguel, o fundo, os 14 saques, a beneficiária ausente. Ele falava do jeito de sempre, nivelado, preciso, como se estivesse lendo um laudo. Quando terminou, a vovó June ficou em silêncio. Observei o relógio do micro-ondas. 15 segundos. Eu estava contando de novo. No pronto-socorro, a gente aprende que o silêncio pode significar duas coisas: um paciente entrando em colapso ou um paciente decidindo lutar. Então ela falou, e a voz estava tão calma que parecia capaz de embaçar vidro. Marcos, preciso que 3 coisas sejam feitas antes do ano novo. Primeiro, congele o fundo hoje. Nada de mais saques por ninguém. Segundo, quero uma prestação de contas completa do Richard. Cada dólar, cada recibo. Ele tem 30 dias. Terceiro, prepare uma emenda. A única beneficiária do fundo educacional, com efeito imediato, será Lily Marie Thornton. Marcos respondeu, sim, senhora. E a casa? Eles moram na minha casa há 15 anos sem me pagar um centavo e ainda cobrando aluguel da minha neta. A voz dela não tremeu. Afiou. Dê a eles um aviso formal de 30 dias para desocupação. Carta registrada. Eu comecei a dizer alguma coisa. Vovó, você tem certeza? A mamãe vai, ela me cortou. Sua mãe assistiu a um homem adulto empurrar uma criança no chão, Dana, e pegou o garfo. Tenho certeza. Ouvi o clique dela desligando, limpo e definitivo, do jeito que ela costumava fechar a porta da sala de aula depois que o último aluno saía. O fundo estava congelado. O relógio estava correndo, e eu não tinha levantado a voz uma única vez. 29 de dezembro, 4 horas da manhã. Lily dormindo, a casinha silenciosa, a mesa da cozinha transformada em centro de comando. Sou enfermeira de triagem. Quando chega um trauma, você não entra em pânico. Você organiza. Avalia o que está sangrando, o que está quebrado, o que pode esperar e o que não pode. Depois avança uma tarefa por vez até o quadro ficar limpo. Apliquei a mesma lógica ao meu pai. Pasta 1, A de papel pardo, cópias físicas. 3 fotos impressas do hematoma da Lily com carimbo de data e hora. Uma cópia impressa do relatório médico do Dr. Patel, pediatra da Lily, que documentou contusão na região lombar compatível com impacto contundente contra a borda de um móvel durante a consulta de 26 de dezembro. Pasta 2, digital, com backup na nuvem. O Google Docs de registro de incidentes, agora com 23 páginas cobrindo 7 anos. 23 capturas de tela das mensagens da noite de Natal, cada uma com data, hora e nome do remetente. O áudio de 47 segundos do meu pai à porta. 84 comprovantes de pagamento via Zelle totalizando $92.400. A escritura do condado escaneada. Os extratos do fundo mostrando 14 saques não autorizados. 7 itens. 7 anos de silêncio organizados em prova. Liguei para o consultório da doutora Maracin assim que abriram, às 9 horas, uma terapeuta infantil em Glastonbury especializada em crianças lidando com rupturas familiares. Primeiro horário disponível. 2 de janeiro. Ao meio-dia, Marcos me enviou 3 minutos por e-mail, o aviso de desocupação em 30 dias, a carta de exigência de prestação completa de contas do fundo e a emenda do fundo nomeando a Lily como única beneficiária, tudo pronto para assinatura reconhecida em cartório da vovó June. Imprimi tudo, organizei em pilhas, prendi com clipes. Depois me recostei na cadeira e percebi algo que nunca tinha sentido antes naquela casinha. Eu não estava pedindo permissão a ninguém. Não estava pisando em ovos por causa do ego de ninguém. Não estava medindo minhas palavras pelo valor do aluguel. Pela primeira vez em 7 anos, eu simplesmente estava agindo. Era como respirar depois de ficar tempo demais debaixo d'água. 30 de dezembro.
A ligação que eu deveria ter feito 5 dias antes. A ligação que eu deveria ter feito anos atrás, se for honesta, mas esse é outro tipo de acerto de contas. Marcos tinha me orientado na noite anterior. Um adulto usou força física contra uma criança de 10 anos, fazendo com que ela caísse e sofresse um hematoma visível. Pela lei de Connecticut, isso atinge o limite para uma denúncia ao DCF, o Departamento de Crianças e Famílias. Você pode registrar como mãe. Sentei à mesa da cozinha às 10 horas, com o número da linha direta anotado num post-it. A Lily estava na outra ponta da casinha, sentada de pernas cruzadas no tapete da sala, pintando uma coruja das neves com aquarelas. Eu vi a parte de trás da cabeça dela de onde estava sentada, o cabelo castanho ainda bagunçado de sono, inclinada em concentração. Disquei. Minha mão tremia. Não de medo. Do peso de 7 anos pressionando um telefone que pesava cerca de 170 gramas. Denunciar o próprio pai aos serviços de proteção à criança não é algo para o qual te preparam na faculdade de enfermagem. Não é algo para o qual te preparam em lugar nenhum. A atendente da triagem foi paciente. Dei datas, descrições, o número de referência do relatório médico do Dr. Patel. Descrevi o hematoma, a cadeira, as 14 testemunhas que não fizeram nada. Enviei uma declaração escrita de acompanhamento por e-mail naquela mesma tarde, com as fotos anexadas. Caso aberto, número de confirmação anotado, cronograma de investigação de 30 a 45 dias. Um assistente social entraria em contato com Richard Thornton para uma entrevista. Coloquei o telefone sobre a mesa e olhei para Lily do outro lado da sala, segurando o pincel contra a luz para conferir a cor. Ela não sabia que eu tinha feito aquela ligação. Não precisava saber. Esse era o meu trabalho. Fazer as ligações que ela não podia, para que ela pudesse continuar pintando corujas das neves na segurança de um quarto aquecido. Se você já segurou um telefone sabendo que deveria ter ligado anos antes, entende exatamente o preço daquele momento. E preciso te dizer, essa história está longe de acabar. O que aconteceu depois é a parte que eu ainda mal consigo acreditar. Se você está comigo, se inscreva e deixe um comentário. O que você teria feito naquela noite de Natal? Vamos continuar. Véspera de Ano Novo. Enquanto a maior parte de Connecticut estourava champanhe e assistia a bola se preparar para descer, Marcus Webb estava de pé na agência dos Correios no centro de Hartford, segurando um envelope branco carimbado com as palavras que estavam prestes a desmontar toda a autoimagem do meu pai. Carta registrada, com aviso de recebimento. Dentro, um aviso formal de desocupação em 30 dias endereçado a Richard e Vivian Thornton, referente ao imóvel na 14 Birwood Lane. A linguagem era limpa, quase gentil na sua precisão. Propriedade pertencente a June Whitmore. Não existe contrato de locação entre as partes. Os ocupantes ficam, por meio deste, notificados a desocupar o imóvel no prazo de 30 dias a contar do recebimento. Naquela mesma tarde, um oficial de justiça entregou uma cópia idêntica em mãos. Cinto e suspensórios. Marcos disse, você não deixa espaço para o eu nunca recebi. Um envelope separado saiu no mesmo dia. Uma carta de exigência dirigida a Richard Thornton, na condição de administrador do Whitmore Education Trust, requerendo a prestação completa de contas de todos os saques realizados no prazo de 30 dias. A carta mencionava a violação de dever fiduciário numa linguagem educada do jeito que um bisturi é educado, tecnicamente civil, funcionalmente devastadora. Às 3 da tarde, Marcos dirigiu até uma Plewood Assisted Living. A vovó June assinou a emenda do fundo à mesa do quarto, testemunhada por Marcos e reconhecida em cartório por um tabelião móvel. Beneficiária única, com efeito imediato, Lily Marie Thornton. Passei a véspera de Ano Novo no sofá com a Lily. Comemos pipoca e assistimos à contagem regressiva na TV. Ela adormeceu com a cabeça no meu colo às 11h40, 20 minutos antes da meia-noite. Cobri seu corpo com um cobertor e ouvi o som abafado de fogos vindo de algum ponto da rua. O ano que vem vai ser melhor, mamãe? Ela tinha perguntado antes de pegar no sono. Acariciei o cabelo dela. O ano que vem vai ser nosso. Em algum lugar da cidade, uma carta registrada estava parada na caixa de correio do meu pai, ticando como um relógio. 2 de janeiro. Marcos me mandou uma mensagem às 10h09. Aviso de recebimento assinado.
10h07, ele recebeu. 13 minutos depois, meu telefone tocou. Não precisei olhar a tela. Eu reconheci aquele padrão de vibração. Do jeito que você sente um sistema de tempestade se aproximando. Pesado, elétrico, inevitável. A voz do meu pai veio num tom que eu nunca tinha ouvido antes. Não era o tom controlado de gerente de banco, nem a ameaça baixa à porta da casinha. Aquilo estava rachado, cru e selvagem. Sua avó é senil. Essa casa é minha. Eu moro naquela casa há 15 anos. Ela é minha. Você colocou uma velha confusa contra a própria família, e eu vou processar cada um de vocês. Deixei que ele terminasse. Então você vai precisar tratar disso com Marcus Webb. O número dele está na carta. Desliguei. 10h35, a vez da Vivian. O choro já estava em andamento quando atendi. Como você pôde fazer isso com a gente? Nós somos seus pais. Nós te acolhemos quando você não tinha nada. Nós deixamos você morar na casinha. Vocês me cobraram aluguel por uma casa que não era de vocês. Eu tenho todos os comprovantes do Zelle. Desliguei. 11h, Brooke. Vi o nome na tela e deixei cair na caixa postal. A mensagem tinha 40 segundos de ameaça sobre advogados, abuso de idoso e como eu iria pagar caro por isso. Salvei, arquivei, segui em frente. Naquela tarde, Marcus me contou que Richard tinha ligado diretamente para a vovó June e gritado com ela por 4 minutos. A vovó June esperou ele terminar e então disse, com a mesma voz que usava para silenciar uma sala cheia de crianças de 8 anos, eu tenho 82 anos, Richard. Não sou estúpida. Você tem 29 dias. Ela desligou primeiro. As ligações não funcionaram, então eles mudaram de tática. Na primeira semana de janeiro, Brooke mandou uma mensagem em grupo para todos os parentes da família. 23 pessoas, incluindo primos com quem eu não falava desde a época em que Obama ainda era presidente. Eu sei porque minha prima Raquel me encaminhou a mensagem em menos de 1 hora, com um único comentário: achei que você deveria ver isso. A mensagem dizia: só queria que todos soubessem o que está acontecendo. Dana está manipulando a vovó June, que, como muitos de vocês sabem, vem apresentando declínio mental. Ela está tentando roubar a casa da família e colocar a vovó contra a mamãe e o papai. A vovó apresenta sinais de demência e não entende o que está assinando. Por favor, liguem para ela e tentem colocar juízo antes que isso vá mais longe. Isso está partindo o coração da mamãe. Cada frase, uma mentira passada a ferro, lisa e bem assentada, como quando você marca um vinco numa camisa para que ela pareça respeitável. Tirei print, arquivei. Depois minha tia Linda ligou. Linda, que na noite de Natal tinha me mandado mensagem dizendo que o Richard não quis dizer aquilo, que eu deveria ser a pessoa maior. A voz dela agora era cautelosa, testando o terreno. Dana, é verdade que você está tentando expulsar seus pais da casa deles? Não é a casa deles, tia Linda. É da vovó June. O papai mentiu e empurrou a Lily. O Richard nunca faria isso. Tem uma gravação. Silêncio. E depois? Eu enviei para ela o áudio de 47 segundos, aquele com minha propriedade e nem é sangue ingrata. Não disse mais nada. Apenas enviei e esperei. 3 minutos depois, Linda respondeu com 2 palavras: meu Deus. 2 dos meus primos me desfizeram amizade no Facebook naquela semana. Minha tia-avó Patty mandou uma mensagem dizendo: você está destruindo essa família por causa de uma cadeira. Eu não respondi. Não postei nada. Não discuti. Brooke mandou mensagem para 23 pessoas. Eu enviei uma gravação para uma pessoa. Comprovantes não precisam de plateia. Precisam dos ouvidos certos. 2 de janeiro, o mesmo dia em que meu pai recebeu a carta e começou a gritar. Enquanto ele ligava para advogados e ameaçava processos, eu estava numa sala de espera em Glastonbury, com revistas de 2022 e um aquário que zumbia como um aplicativo de meditação. Ali ele estava atrás da porta fechada com a doutora Maracin. 45 minutos. Fiquei sentada na cadeira de vinil azul, olhando para os peixes, um laranja e gordo nadando em círculos, tentando não pensar no que minha filha poderia estar dizendo lá dentro.
Quando a porta se abriu, a doutora Sim pediu para Lily escolher um adesivo na caixinha de tesouros no canto e depois veio para o corredor comigo. Ela era baixa, composta, o tipo de pessoa que fala como se cada palavra tivesse sido pesada numa balança antes. A Lily me contou uma coisa hoje, ela disse. Perguntou se ela é real. Eu senti o chão inclinar. Disse que o avô vem dizendo há anos que ela não é uma neta de verdade. Não foi só no Natal. Ela disse que as outras crianças nos encontros de família repetem isso. Não é real, não é sangue, não é uma de nós. Ela carrega isso há muito mais tempo do que você imagina. Encostei as costas na parede do corredor. A luz fluorescente zumbia acima de nós. Ela é resiliente, disse a doutora Sim. Mas ela precisa ouvir, pelas ações ao redor dela, não só por palavras, que ela pertence. Ela vai, eu disse. Eu prometo. No caminho para casa, a Lily foi no banco de trás, descolando as bordas do adesivo dela, um tricerátopo roxo. Sem levantar os olhos, ela disse, a doutora Sim me falou que sentimentos não são errados nem certos. Eles simplesmente são. É verdade, meu amor. Então tudo bem eu estar brava com o vovô? É absolutamente tudo bem. Ela assentiu e voltou ao adesivo. Eu consegui protegê-la de um empurrão. Eu protegi. Mas não há protegidas palavras. Dos anos de erosão silenciosa e diária que a ensinaram a duvidar se ela era real. Esse fracasso se acomodou no meu peito como uma pedra. E ali mesmo, na Route 17, com o aquecedor ligado e o adesivo do tricerátopo meio descolado, eu jurei que aquela seria a última vez que eu chegaria tarde. 15 de janeiro. O prazo da prestação de contas soou como um timer disparando numa sala vazia. Marcos ligou às 4 da tarde. A voz dele tinha aquela neutralidade específica de quem já esperava exatamente isso. Nenhuma resposta do seu pai. Nenhuma prestação de contas, nenhum recibo, nenhuma comunicação do advogado dele, se é que ele tem um. O prazo de 30 dias para a prestação de contas do truste se encerrou. Eu estava na sala de descanso do hospital, ainda de scrubs, comendo uma barra de granola que tinha gosto de serragem prensada. Pela janela, dava para ver o estacionamento coberto por neve velha, cinza e esburacada. O que acontece agora? Pelo Estatuto de Connecticut, um trustee que não fornece prestação de contas quando solicitado pelo instituidor ou por um beneficiário pode ser removido pelo Tribunal de Sucessões. Vou protocolar amanhã uma petição para remover o Richard como trustee do Whitmore Education Trust e pedir uma auditoria judicial de todos os repasses. Deixei isso assentar. Uma auditoria ordenada pelo tribunal. Cada saque, cada despesa educacional falsa, cada dólar que foi para Cancún, para granito de cozinha e bolsas de grife, tudo puxado para a luz, sob juramento. Mais uma coisa, disse Marcos. A Broke contratou um advogado. Ele me ligou hoje cedo. Fora do registro, e quando digo fora do registro é fora mesmo. Ele me disse que a posição dela é, abre aspas, extremamente fraca, e que a aconselhou a fazer um acordo. Eu quase sorri. Quase. E a casa? O aviso de 30 dias foi entregue em 31 de dezembro. Eles têm até 30 de janeiro para desocupar. Se não saírem, entramos com uma ação de despejo. Mas, Dana, acho que não vai chegar a isso. Seu pai é um homem que não pode se dar ao luxo de ter um despejo em registro público. O orgulho dele não vai deixar chegar a esse ponto. Olhei para o calendário na parede da sala de descanso. Alguém tinha desenhado um rostinho sorridente no dia 30. 15 dias. Depois de 15 anos de mentiras, meu pai tinha 15 dias. 18 de janeiro. 3 dias antes da reunião de família da vovó June e 12 dias antes do prazo para desocupar, minha mãe apareceu sozinha no chalé. Sem ligar antes, sem mensagem, só o estalo dos sapatos bons dela no caminho de cascalho congelado e depois a batida na porta. Não a pancada de palma aberta que meu pai tinha usado, mas algo mais suave, hesitante, a batida de uma mulher que ensaiou o que ia dizer no carro. Eu abri a porta. A Lily estava na escola. O chalé cheirava a torrada queimada e ao aromatizador de lavanda que a Lily tinha escolhido na loja de $1. Os olhos da Vivian estavam vermelhos.
As mãos, entrelaçadas à frente do corpo, do jeito que sempre ficavam quando ela queria que você visse o sofrimento dela antes de fazer o pedido. Dana, por favor. A voz dela quebrou na segunda palavra. Eu estou implorando. Larga tudo isso. Seu pai está com dores no peito. Não consegue dormir. Não está comendo. Eu vou falar com ele sobre a Lily. Eu prometo. Só para com as cartas. Para com os advogados. A gente pode resolver isso em família. Aí estava. A palavra família, carregada e apontada, como sempre. Mãe, você falou com ele sobre a Lily nesses últimos 7 anos? Quando ele chamava ela de a criança? Quando pulou o aniversário dela? Quando não colocou o nome dela no truste? Ele não é um homem mau. Ele empurrou minha filha no chão. Você viu. Você pegou o garfo. Ela recuou. As lágrimas vieram mais fortes. Para onde vamos, Dana? Onde vamos morar? Isso não é mais um problema meu para resolver. Você teve 7 anos do meu aluguel para guardar. Ela ficou ali mais um momento, esperando, eu acho, a versão de mim que iria ceder. Aquela Dana não existia mais. Fechei a porta, encostei nela, pressionei as palmas das mãos contra a madeira. Minhas mãos tremiam, não de fraqueza, mas do esforço físico de não abrir aquela porta de novo. 20 de janeiro, Maplewood Assisted Living. A sala comunitária do segundo andar, piso de linóleo, luzes fluorescentes, uma mesa longa dobrável que provavelmente recebia bingo às terças-feiras. Cheirava a café institucional e limpador de chão com limão. A vovó June tinha feito as ligações ela mesma, cada uma curta, cada uma idêntica. Preciso de você em Maplewood no sábado, às 2. Não é opcional. Quando eu entrei, o Marcos já estava lá. Blazer azul marinho, bolsa de laptop, a competência silenciosa de um homem que já tinha feito aquilo antes. Ele conectava o laptop à TV fixada na parede, que normalmente mostrava a previsão do tempo e horários das refeições. Eu me sentei a 3 cadeiras da ponta e apoiei as mãos na mesa. Não levei a pasta de papel pardo. Não precisava. Aquela não era a minha reunião. Eles chegaram um por um. A tia Linda, de lábios cerrados, segurando a alça da bolsa. 2 primos, Derek e Nate, que tinham me excluído do Facebook, mas aparentemente não conseguiram excluir a vovó June. Brooke apareceu usando óculos escuros dentro da sala, como se estivesse chegando a uma deposição para a qual não tinha estudado. Richard e Vivien vieram por último. Meu pai entrou do jeito que sempre entrava em qualquer lugar, queixo erguido, ombros para trás, a postura de um homem que passou 30 anos atrás de uma mesa diante da qual os outros tinham que ficar de pé. Vivien veio logo atrás, já chorando baixinho. Então a vovó June foi levada em sua cadeira de rodas até a cabeceira da mesa. Usava um cardigan cinza abotoado até o pescoço, os óculos de leitura pendurados por uma corrente. À sua frente, sobre a mesa, havia uma pasta de papel pardo idêntica à que eu mantinha em casa. Richard se sentou, o rosto vermelho. Mãe, isso é ridículo. Seja lá o que a Dana tenha te contado. Sente-se, Richard. A voz dela cortou a sala como uma régua batendo na mesa. Eu tenho algumas coisas para mostrar a todos. Marcos abriu o laptop. A tela da TV piscou e a sala ficou muito, muito quieta. Esse era o momento. Tudo que eu documentei, cada captura de tela, cada recibo, cada gravação que arquivei em vez de retrucar, tudo levava exatamente àquela sala. A vovó June falou do jeito que ensinava, devagar, com clareza, com a paciência de quem sabe que a turma não vai gostar da lição. Há 15 anos, eu permiti que Richard e Vivien se mudassem para minha casa na Birwood Lane. Foi um gesto de bondade, não uma transferência de propriedade. Ela fez um gesto com a cabeça para Marcos. Ele colocou uma folha impressa à frente de cada pessoa à mesa. Este é o registro imobiliário do condado referente ao número 14 da Birwood Lane. A proprietária hoje, como tem sido desde 1987, é June Whitmore. O maxilar de Richard se mexeu, mas nenhuma palavra saiu. A cor foi deixando seu rosto como o calor deixa um cômodo quando se abre a janela em janeiro.
Há 10 anos, continuou a vovó June, eu criei um fundo educacional para todos os meus bisnetos, todos eles. Nomeei Richard como administrador porque confiei nele. Ela fez uma pausa na palavra confiei, como quem pisa com cuidado sobre uma rachadura no gelo. Marcos apertou uma tecla. A tela da TV se iluminou com o extrato bancário, linhas de transações, datas e valores destacados em amarelo. Estes são os registros de saques desse fundo. 14 retiradas ao longo de 5 anos. Total de $18.660. Todas classificadas como despesas educacionais. Harper. Ela se virou para Brooke. Os óculos escuros de Brooke já tinham sido tirados. Seu rosto tinha a cor e a textura de leite desnatado. Harper estuda em escola pública. Brooke. Não há mensalidade. A sala fez um som, não exatamente um suspiro, mas como a inspiração coletiva de 6 pessoas entendendo a mesma coisa ao mesmo tempo. A vovó June voltou o olhar para a mesa. A voz dela não vacilou. E Lily Thornton, minha bisneta, filha da Dana, nunca foi incluída como beneficiária. Não porque ela não fosse elegível, mas porque Richard, como administrador, decidiu que ela não era família. Ela deixou essa palavra pairar no ar, família, como um prego cravado bem no centro da mesa. Richard se levantou. A cadeira atrás dele arranhou o piso de linóleo. Isso é, eu ia transferir a escritura. Eu administrei o fundo corretamente. A Brooke precisava de dinheiro para o desenvolvimento da Harper, e eu fiz um julgamento como administrador. Então me mostre um único recibo de mensalidade, disse a vovó June. A sala prendeu a respiração. Mostre uma fatura, uma carta de matrícula, um único item que prove que $108.000 foram para a educação daquela criança. Nada. A boca de Richard se abriu e se fechou. Ele olhou para Brooke. Brooke olhou para as próprias mãos. Mãe? Brooke começou. Diz para ela. Foi para atividades, reforço escolar, programas de enriquecimento. Vivian não disse nada. Ficou olhando para as mãos cruzadas no colo do mesmo jeito que encarar o prato na noite de Natal. Algumas pessoas têm uma única reação para tudo. A dela era desaparecer. Então a tia Linda falou. Ela estava sentada na ponta da mesa, em silêncio desde que entrou. Quando sua voz saiu, veio baixa e trêmula, não de choro, mas daquele tipo de raiva que surge quando você percebe que foi enganada e ainda defendeu quem mentiu. Richard, você me disse que a Dana era o problema. Disse isso para todos nós. Disse que ela era amarga, dramática, que estava virando a vovó contra a família. Ela ergueu o extrato bancário. Isso não é amargura. Isso é roubo. Derek e Nate se levantaram sem dizer uma palavra e saíram. A porta se fechou atrás deles com um clique. Não bateram. Não precisaram. Marcos falou em seguida, com a voz neutra e profissional de um documento judicial. Para registro, a senhora Whitmore alterou o fundo educacional. A única beneficiária agora é Lily Marie Thornton. A senhora Whitmore também emitiu um aviso formal de 30 dias para a desocupação do imóvel na Birwood Lane. E foi protocolado no Tribunal de Sucessões um pedido para remover Richard Thornton da função de administrador. Richard sentou-se devagar, como um homem cujas pernas haviam parado de obedecer. As mãos apoiadas na mesa tremiam. A sala ficou quieta daquele jeito que uma sala fica depois que algo se quebra. Não era paz, nem resolução, apenas um vazio preenchido pelo zumbido das luzes fluorescentes no teto. A vovó June se virou para mim. A mão dela, pequena e nodosa pela artrite, repousou perto do meu braço sobre a mesa. Você tem algo a dizer, querida? Eu não tinha planejado falar. Vim para ouvir, para observar, para deixar que a papelada fizesse o que a papelada faz quando as pessoas passam anos mentindo sem ela. Mas minha avó perguntou, e eu me levantei, e as palavras saíram do jeito que estavam esperando para sair havia 7 anos. Não altas, não rápidas, apenas claras. Olhei para o meu pai. Eu passei 7 anos tentando comprar um lugar à sua mesa para minha filha. Naquela noite, ela desenhou um quadro para você. Chamava-se Nosso Natal em Família. Ela desenhou cada um de vocês nele. E você a empurrou de uma cadeira por causa disso. Olhei para minha mãe.
Eu paguei a você $92.400 de aluguel por uma casa que não era sua. E quando seu marido empurrou a minha filha no chão, você pegou o garfo e continuou comendo. Olhei para Brooke. Você tirou $18.000 que eram para a educação da minha filha. E depois mandou uma mensagem em grupo para 23 pessoas dizendo que eu é que estava roubando. Parei e deixei o silêncio se instalar. Eu não estou pedindo desculpas. Parei de esperar por isso há muito tempo. Olhei para o meu pai uma última vez. Eu não negocio com gente que empurra a criança. A Lily e eu acabamos aqui. Sentei. Debaixo da mesa, a mão da vovó June encontrou a minha. Ela apertou uma vez, firme, deliberado, o aperto de uma mulher que criou 2 gerações e ainda não tinha terminado. Ninguém naquela sala disse uma palavra. Os 10 dias seguintes avançaram com a lentidão implacável da papelada fazendo o seu trabalho. 30 de janeiro, dia da desocupação. Marcos confirmou por mensagem às 6 da tarde. Eles saíram, confirmado pelo vizinho. O caminhão de mudança foi embora às 4. Richard e Vivien se mudaram para um apartamento de 2 quartos em Meriden. $1.800 por mês. O primeiro cheque de aluguel que qualquer um dos dois escreveu em 15 anos. Meu pai não brigou. Marcos estava certo. Richard Thornton passou a vida inteira construindo uma imagem, e um processo de despejo em registro público teria rachado tudo como um martelo atravessando uma janela. Ele saiu em silêncio. Foi a maior dignidade que demonstrou em meses. Na segunda semana de fevereiro, o Tribunal de Sucessões concedeu o pedido para remover Richard como administrador do fundo. A decisão do juiz tinha 3 páginas e incluía a expressão falha no cumprimento de deveres fiduciários. Marcus Webb foi nomeado administrador substituto pela vovó June. Saldo do fundo no momento da transferência, $11.340, mais um depósito de $40.000 das economias pessoais da vovó June. Fundo educacional da Lily, $51.340. O nome dela finalmente na primeira página. Terceira semana de fevereiro, a investigação do DCF foi concluída. Constatação confirmada. O relatório dos assistentes sociais documentou o contato físico, o hematoma, o laudo médico e as 14 testemunhas que não fizeram nada. Richard foi obrigado a cumprir um programa de controle da raiva. O descumprimento poderia resultar em uma ordem de restrição de contato. Marcos enviou ao meu pai uma cobrança final, $14.200, equivalentes a 12 meses de aluguel, o máximo recuperável dentro do acordo que a vovó June aceitou para encerrar tudo de forma limpa. Richard tinha 60 dias. O cheque administrativo chegou em 43. $14.200. Não apagaria o custo daqueles anos, mas colocaria 6 meses de aluguel numa poupança com o nome da Lily. Brooke resistiu mais do que o meu pai, mas comprovantes não ligam para a teimosia. Na primeira semana de março, Marcos, na função de administrador substituto, enviou a Brooke Thornton Reis uma notificação formal exigindo o reembolso de $108.660 em retiradas não autorizadas do fundo. A carta apresentava 2 opções. Opção 1. Reembolso integral em um cronograma acordado. Opção 2. Uma ação civil movida pelo fundo por violação de dever fiduciário, com Richard nomeado como corréu por autorizar os repasses e possível encaminhamento por fraude pela caracterização de despesas pessoais como custos educacionais. O advogado da Brooke ligou para o Marcos em até 48 horas. O acordo foi fechado em meados de março. $60.000, pagos em parcelas de $2.500 por mês durante 24 meses. Não era o valor total, mas a vovó June aprovou. Eu quero o dinheiro de volta para Lily, ela disse ao Marcos. Não quero uma guerra. Guerras são caras e quebram justamente as coisas que a gente está tentando proteger. Cada pagamento mensal iria direto para o fundo educacional da Lily. Soube pela tia Linda que silenciosamente tinha parado de atender às ligações da Brooke que a Brooke vendeu o Lexus e trocou por um Honda usado. A viagem de verão para Turks and Caicos foi cancelada, e o Kevin, marido da Brooke, aparentemente descobriu a dimensão das retiradas pela primeira vez quando a carta de cobrança chegou. A palavra que a tia Linda usou foi pego de surpresa. Não senti satisfação. Quero ser honesta sobre isso. Não houve aquele alívio cinematográfico quando o vilão cai. Eu me senti cansada. E lúcida.
E senti algo próximo de alívio, como quando um osso finalmente é colocado no lugar depois de semanas andando com ele torto. Foi isso. Disse ao Marcos a mesma coisa que disse a mim mesma: eu não quero que a Brooke sofra. Eu quero que a Lily tenha o que sempre foi dela. 14 de março. O Marcos enviou o e-mail em meu nome. Um único parágrafo, endereçado a Richard, Vivian e Brooke. Limpo como uma nota cirúrgica, solicito que não haja contato direto comigo ou com minha filha, Lily, até novo aviso. Qualquer comunicação necessária deverá ser direcionada ao meu advogado, Marcos Webb, no endereço e telefone abaixo. Não expliquei o porquê. Não listei queixas. Não deixei a porta entreaberta com frases como talvez um dia ou quando todos estivermos prontos. Eu apenas tracei a linha e fiquei atrás dela. Richard respondeu por carta. Não pelo Marcos, não por e-mail, mas por uma carta escrita à mão, enfiada na caixa de correio da casa. Reconheci a letra, aquela inclinação dura que ele usava em cartões de aniversário quando lembrava de mandar. 4 linhas. Você destruiu esta família. Espero que esteja orgulhosa. Sua mãe chora todas as noites. Isso não acabou. Li uma vez, dobrei, coloquei na pasta parda. Não respondi. Em abril, a Vivian enviou um cartão de aniversário para Lily. Envelope rosa. Dentro, 3 palavras em letra cursiva arredondada: com amor, vovó. Vê nenhuma menção ao Natal. Nenhuma menção ao chão. Nenhuma menção a qualquer coisa que exigisse reconhecer o que tinha acontecido. Fiquei muito tempo com o cartão na mão, sentada na beira da cama depois que a Lily dormiu. Uma parte de mim queria entregar. A parte que passou 7 anos acreditando que qualquer vínculo era melhor do que nenhum. Guardei o cartão numa gaveta. Não para sempre. Só não agora. Corte de contato não foi punição. Quero deixar isso claro. Foi o primeiro limite que eu tracei e realmente mantive. Não era um muro construído de raiva. Era uma porta fechada com cuidado, com uma chave que eu escolhi não entregar a ninguém. Como a máscara de oxigênio no avião, você coloca a sua primeiro para conseguir respirar tempo suficiente para ajudar quem está ao seu lado. Maio em Connecticut tem cheiro de terra úmida, grama recém-cortada e aquela doçura específica das flores de maçã se abrindo ao longo das cercas da Birwood Lane. Mudamos para a casa principal no primeiro sábado do mês. A vovó June insistiu. Agora é a sua casa, ela disse quando tentei argumentar. Sempre deveria ter sido. O Marcos estava cuidando da transferência da escritura, uma doação formal de June Whitmore para Dana Thornton, limpa, legal, real. Depois de 15 anos do meu pai chamando a casa de dele, ela finalmente pertenceria a alguém que nunca reivindicou algo que não fosse seu. Lily escolheu o quarto de cima, com a janela de frente para o quintal. Ficou parada na porta por 1 minuto inteiro, apenas olhando. Era 3 vezes maior do que o quarto dela no chalé. A luz entrava em ondas, atravessava o vidro e desenhava faixas largas e amarelas no piso de madeira. É meu, ela disse. É seu. Ela pendurou apenas uma coisa na parede naquele primeiro dia. O quadro. Nosso Natal em família. A aquarela daquela noite. As bordas ainda macias de quando caiu no chão. Um canto levemente amassado de ter sido levado até o carro no frio. Ela alisou o papel e prendeu um pedaço de fita em cada canto. Ela continuava vendo o Dr. Sim a cada 2 semanas. Numa tarde do fim de maio, saiu da sessão e me disse no estacionamento, com o sol batendo no rosto e a mochila pendurada em um ombro só. O Dr. Sim disse que eu não preciso conquistar o pertencimento. Eu simplesmente pertenço. Chorei ali mesmo, ao lado do carro, em plena luz do dia, pela primeira vez desde o Natal. A vovó June vinha todos os domingos. Elas assavam, pintavam, liam juntas na varanda enquanto as abelhas trabalhavam no jardim. June a chamava de minha menina. Lily a chamava de bisavó June. O fundo educacional já estava em $51.340, crescendo 2.500 por mês. O suficiente, quando Lily completasse 18 anos, para um futuro que ela pudesse escolher sozinha. Junho, uma terça-feira à noite, quente o bastante para deixar a janela da cozinha aberta. Eu estava no fogão, colher de madeira na mão,
Vapor subindo da panela de macarrão que a Lily gostava, aquele com gravatinhas, porque ela dizia que pareciam borboletas. O quintal estava dourado, as bétulas capturando a última luz do dia. Um cardeal pousado na cerca, a cabeça inclinada, observando nada. Lily veio correndo da sala, as meias deslizando no piso de madeira, e envolveu minha cintura com os braços por trás. Ela encostou o rosto nas minhas costas, e eu senti sua respiração. Mamãe H, eu sou sua para sempre, de verdade? A pergunta era a mesma, aquela que ela já tinha feito 100 vezes. E a resposta, até então, sempre tinha sido igual, para sempre e sempre. Rápida, automática, um reflexo, como pegar uma bola no ar. Mas dessa vez eu abaixei o fogo. Apoiei a colher no balcão. Me agachei até ficarmos olho no olho, segurei as mãos dela nas minhas e respondi diferente. Você é minha, e eu sou sua. E esta casa é nossa. E ninguém, ninguém mesmo, pode dizer o contrário. Ela sorriu. Não foi o sorriso cuidadoso que usava à mesa do meu pai, aquele que pedia permissão. Foi um sorriso de verdade, largo, sem defesas, do tipo que começa nos olhos e não termina. Eu não via aquele sorriso desde antes do Natal. Mais tarde, depois que ela adormeceu, passei em frente ao quarto dela. A porta estava entreaberta. A luz do corredor caía sobre a parede onde o quadro estava pendurado. Nosso Natal em família. Mas agora era diferente. Ela tinha acrescentado coisas. Novas figuras em cores vivas ao lado da Dana e da Lily originais. Uma mulher pequena em uma cadeira de rodas. A vovó June. Uma mulher de cabelo escuro. A doutora Sim. Um homem de blazer azul. O Marcos. As pessoas que apareceram. As pessoas que ficaram. As pessoas que nunca pediram que ela provasse que era real. Não havia Richard. Nem Vivien. Nem Brooke. Uma família menor. Uma família mais verdadeira. Encostei no batente da porta e fiquei ouvindo minha filha respirar, em um quarto que era dela, em uma casa que era nossa. Em uma vida que construímos não a partir do silêncio, mas do momento em que eu finalmente o quebrei. Família não são as pessoas que te dão uma cadeira à mesa delas. São aquelas que jamais tirariam a sua. Essa é a minha história. Minha e da Lily. Se você algum dia teve que escolher entre manter a paz e manter seu filho seguro, espero que isso tenha te dado permissão para escolher seu filho, todas as vezes. Se essa história ficou com você, se inscreva, deixe um coração aqui embaixo e confira a descrição para a próxima, porque toda criança merece alguém que diga acabou aqui e queira dizer isso de verdade. Obrigada por ficar até o fim.